Oi, 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 povo do mar! Tudo bom com vocês? Nossa intenção no vídeo de hoje é deixar a maior quantidade de informações técnicas possíveis a respeito da construção de veleiro em alumínio na língua portuguesa aqui no YouTube. Especialmente para quem gosta de informações técnicas, pegue seu cafezinho, fique confortável e bora pro vídeo. O leigo que está assistindo, né, que vai assistir, Desculpa, tem que passar para essa pessoa. Que ouve sempre, o soldador. Essa pergunta eu faço sempre para as pessoas que começam a falar de qualquer construção. Precisa ser de um barco, de um equipamento. A gente fabrica todos os tipos de equipamento para a indústria offshore. O que garante a solda? É o soldador? O soldador é uma parte. A máquina de solda é outra parte. Então são vários aspectos para garantir a solda. O início de tudo é uma especificação de procedimento de soldagem, chamada EPS. Isso é uma receita de bolo. Como se fosse uma receita de bolo. Todo mundo faz, Essa receita de bolo, quem faz a receita de bolo é um N2, é um nível 2 de soldagem, é um cara que estudou para isso. E ele vai fazer essa receita de bolo. Me presta uma EPS aqui. Nessa EPS, ele vai mostrar algumas situações que podem acontecer, as juntas. Olha, não é só encostar uma chapa e soldar. Ele está dizendo que você tem que ter uma distância entre uma e outra. Essa distância tem que ser controlada, que acho que é de 4 a 6 milímetros, com chanfro de 60. Essa outra aqui tem outra situação. Então isso é uma receita de bolo escrita por um nível 2. Não quer dizer que vai dar certo. Tem tanta receita de bolo que não dá certo, então aqui também... Já acho que vai dar, né? Então, não quer dizer que vai dar certo. Sim. Então a EPS garante a solda? Ainda não é a EPS. A EPS é o princípio. A gente vai pegar essa receita de bolo, vamos pegar o corpo de prova que o laboratório te dá a medida que tem que ser o corpo de prova. O nosso aqui é de 300 e... qual o tamanho? Faz um corpo de prova. Esse corpo de prova vai seguir todas as medidas que ele está falando aqui. Aqui vai estar controlado os gases, a máquina de solda, os consumíveis. Temperatura. A máquina de solda, o desenho da máquina de solda. Vamos comparar essa receita de bolo. O teu fogão, você compra um fogão novo, você bota lá o forno, o cara fala assim, bota o forno a 250 graus. Você bota lá 250 graus, será que está dando 250 graus? Se estiver dando 150. O botão... Então, quando o fogão chega novo, ele está dando. Você já viu que a chama do teu fogão, com o tempo, ela vai ficando mais fraca? Aí você tem que mexer ali na... Então, a máquina de solda é a mesma coisa. A máquina de solda, ela precisa ser calibrada. Ela reza uma coisa, mas quer dizer que ela esteja dando finalmente aqui. Exatamente. Né? Aí se o soldador colocar naquela... A EPS do cara diz que tem que ter 150 amperes para ver a fusão do material. Não estou enxergando aqui, mas aqui está dizendo qual é a amperagem que ela tem que estar. Certo. Aí não adianta ele chegar lá e botar o 150, que de repente a máquina não está dando 150. Ela já saiu da calibragem. A máquina tem que ir para uma empresa fazer a calibração. Aí a empresa vai e coloca o selo dela lá com uma data de validade. Então a EPS, ela tem que estar com a máquina calibrada, os consumíveis controlados. E tá bom, aí vamos para o corpo de prova. O corpo de prova segue isso tudo. E quem acompanha essa soldagem é um N1, é um outro inspetor. Tá? Depois de feito esse corpo de prova, como ele falou, o que garante a solda são os resultados destrutivos do laboratório. Então a resposta é essa. O que garante a solda são os resultados destrutivos do laboratório. Se passou em todos os ensaios que ele acabou de falar, quer dizer que aquela solda está garantida. Ok, aí o teu corpo de prova está garantido, você consegue fazer. Agora, não adianta ter isso se você não aplicar no teu produto. Aí é que vem o acompanhamento para ver se está fazendo igual aquela receita de bolo. A realização disso aqui. Agora eu vou aumentar. Uma EPS, ela tem um custo, é um custo alto.
Agora, para ela se tornar mais garantida ainda para alguns clientes que são mais exigentes, ela precisa ser o acompanhamento da classificadora. Para alguns clientes que a gente tem aqui, uma EPS só, mesmo passando por isso tudo, ela não é válida. Por quê? Porque não teve uma classificadora, um fiscal acompanhando tudo. Então a gente tem aqui EPS pelo RINA, pelo DNV, pelo Bureau Veritas. A classificadora, ela só vai olhar, ela vai estar ali acompanhando tudo. Ela pega a chapa, se a composição química do material, se a rastreabilidade da certificado de matéria-prima não tiver rastreabilidade com a chapa, ele não libera a tua EPS, porque você não sabe se aquela chapa ela é mesmo aquele material, aquele papel para ele não quer dizer nada. Então, se ele não tiver uma rastreabilidade do fabricante da chapa com aquela peça, não serve. O que tem que fazer? Como é que resolve isso? Ele tira um corpo de prova daquela chapa, ele cineta a chapa toda, pega esse corpo de prova, manda para o laboratório fazer ensaio de químico, análise química. Confirmar o material que está sendo usado. Para confirmar. O órgão é sério, ele não pega qualquer material e vai seguir. Ele vai confirmar se é o mesmo material. Fez o teste químico da chapa, está dentro da norma para que aquela chapa, ok. Ele não está preocupado com o certificado da matéria-prima, ele quer ver o produto que está ali na mão. Passou a chapa é aquela composição química, ok. Aí ele vai, começa a acompanhar a tua EPS. Ele confere a calibração da tua máquina, ele confere se o teu consumível está aqui, qual foi o armazenamento que você fez no consumível, se ele foi armazenado dentro de um ambiente controlado, temperatura e umidade. Ele acompanha isso tudo e depois ele vai lá para o laboratório acompanhar os ensaios. Ele é o fiscal. Passou, aí ele carimba. Ele vai ver a veracidade do que se faz e que está sendo consumível é a solda em si, que vai ser aplicada ali. Consumíveis são o metal de adição. O metal de adição, são os gases utilizados. O que acompanha a solda, né? O que acompanha a solda. Existem outros procedimentos que chamam de procedimento não destrutivo. Você não vai destruir. Não vai destruir teu barco. E aí, fez, agora vamos quebrar, ver se está feito. Feito. Isso aí. E esses ensaios não destrutivos, eles também precisam ter procedimento. Se você fizer um ensaio não destrutivo sem procedimento, pode ser que ele não dê certo, porque você não sabe se você fez certo. Então, para fazer isso, a gente tem que ter esse procedimento que também tem que ser escrito por um N2, um nível 2 de soldagem. O cara que estudou para falar, olha, para fazer esse ensaio tem que ser seguindo esses procedimentos. Mostra aqui, Rodrigo, para gente. Abre para a gente aqui. Então a gente tem um procedimento de visual, um procedimento de líquido penetrante, não é só jogar o vermelhinho e depois o revelador. Os procedimentos são grandes para ser obedecido. Eu pego aqui o de líquido penetrante, por exemplo. É esse? Olha o que tem no procedimento, mostra ele. O que tem no... Olha quantas páginas. Tudo sobre líquido penetrante. E tudo isso tem que ser cumprido aqui. Construir barco de madeira não é tão complicado, né, Fausto? É muito mais fácil, né? Eu também tô achando. Eu seria reprovada pelo Fausto se tivesse que seguir todas essas normas para fazer resina. Aqui tem as fotos, tá vendo? Do interior do material. Isso aqui ele vai ver o que é tolerável e o que não é tolerável, porque até ali você tem tolerância. Aí você tem líquido penetrante, quais são os outros tipos de inspeção, Fernando? O primeiro é o visual de solda, né? O visual. Tem procedimento do visual. É o visual de solda. O que a gente já não consegue mais enxergar de defeito, a gente passa para o líquido penetrante. Aí é uma descontinuidade não visível, mas a gente consegue pegar só no ensaio de LP. Isso. E depois? No caso do alumínio é raio-x. Raio-x. Você vai fazer um barco de alumínio, o soldador, ele é uma pessoa de ponta. Existe todo um estudo que tem que ser feito, um procedimento a ser cumprido, para que se faça a solda e que você tenha um produto final que o mar exige. Então, veja bem, o que a gente está trazendo para cá
Aqui aonde você tem um procedimento classe A, não vai dar errado. Você vai para o mar e vai voltar, porque o barco foi bem construído. Que tipo de soldagem vocês estão fazendo aí? Nessa EPS que a gente apresentou, a gente está fazendo 2 tipos de processo, que é o TIG, que é um processo manual, mais de habilidade do soldador, que o resultado elimina quase que 90% das descontinuidades. E o MIG, que é o arame, que já é um processo semiautomático, que a gente tem mais assim, vamos dizer, ele é mais rápido, mas nos dá um pouco mais de trabalho nos defeitos. Então a gente procura sempre intercalar e a gente usa sempre a TIG aonde a gente não consegue fazer a limpeza na contrasolda. Porque algumas situações do barco, a contrasolda fica num local de difícil acesso. Então não tem como a gente fazer a limpeza na contrasolda. Então a gente já faz a raiz na TIG, que nos dá já uma contrasolda perfeita. E a gente não precisa fazer o trabalho do outro lado. Agora na velocidade da MIG a gente consegue trabalhar na maioria do barco, na maioria do corpo de prova. Saudade. Então na EPS ela é especificada os 2 processos, porque se a gente especificar um só, a gente só vai poder trabalhar com um só. Se a gente tem um caso de ter que trabalhar com a TIG e a EPS a gente ter feito só com a MIG, a gente teria que fazer outra EPS. Nessa que a gente está fazendo, a gente já fez com os 2 processos. O cacho está sendo construído ali. As peças de usinagem do mecanismo precisam ter precisão de usinagem. A gente tem uma usinagem dedicada aqui do lado do barco, né? A pilha pivotante precisa de peças usinadas com precisão, com medidas controladas. Então a gente tem aqui um centro de usinagem e tem aqui um torno CNC. Então tem uma usinagem dedicada, CNC, e tem um controle de qualidade lá, não só da soldagem. Lá tem um controle de qualidade dimensional para conferir todas essas peças. Eu acho que o estaleiro ele tem que dominar também a parte mecânica, dimensional das peças mecânicas desses mecanismos. Então a gente está montando no barco equipamentos controlado também dimensionalmente essas peças de precisão. E depois de barco pronto, eu vou dar um databook com todas as medidas encontradas em todas as peças dimensionais, para ter certeza do que ele está levando. Então isso aí é bem legal. Esse aqui é um software que controla toda a produção da empresa. Então quando o barco terminar, ou qualquer outra obra, cada operário, cada colaborador, ele dá entrada aqui na operação que ele está fazendo. Quando o barco terminar, eu puxo um relatório, eu sei quantas horas eu tenho de montador, quantas horas eu tenho de soldador, quantas horas eu tenho de inspeção. Esse relatório dá um controle do trabalho, para a gente visualizar realmente o tempo que levou daquela construção. E durante o processo ele vai me mostrando se eu estou atrasando alguma parte do meu planejado. Que ainda há tempo de correr atrás do prejuízo. Porque para a obra ser controlada e não ter atraso. Atraso aqui é uma coisa que a gente não admite. Então para isso eu tenho que controlar desde o início. E isso aqui é uma ferramenta que me garante, ela me mostra desde o início se eu estou indo bem ou se eu estou indo mal e dá tempo de reagir. Tem um controle sempre de ficar passando. 43,2 graus, 48% de umidade. Sai daí, Fernando! O que você fez aí, cara? Isso aqui é uma cabine de armazenamento de consumíveis. É aqui que o consumível tem que ser armazenado para controlar a temperatura e umidade. Se isso não for controlado, a chance de dar ruim na solda também aumenta. Eu não posso garantir a soldagem. Entendi. Para eu garantir aquela soldagem, para eu garantir a PS, eu tenho que garantir que os meus consumíveis eles são controlados temperatura e umidade. Então isso aqui é a estufa de armazenamento de consumíveis. E aqui você tem os relógios, que também, será que está na temperatura certa? Tem que ser calibrado. Está vendo essa etiquetinha aqui? Que garante que aquela temperatura e umidade está correta.
Se não for assim, eu não posso garantir a solda. Fernando, me explica aí o que essa máquina faz e como é que você fez para economizar nas chapas, para sobrar o mínimo de material possível? Bom, isso aqui é uma máquina de corte a plasma CNC. CNC significa controle numérico. Você viu lá um torno CNC, você viu uma fresa CNC. É uma máquina que é programada pelo computador. E o operador aqui ele vai apertar o botão, ela vai trabalhar sozinha. E ela já faz uma arrumação natural, tá? E ela já sobra, ela faz um bom aproveitamento. Só que a nossa experiência, né? Eu tenho 30 anos de construção, 37 anos. Nós temos uma maneira, um método de conseguir economizar mais. Esse último barco que eu fiz agora, o Kiribati 36, conseguimos economizar 1 tonelada de alumínio que não precisou ser comprado. O projeto estima uma quantidade, né, de material ser comprado para transformar em barco. Nós economizamos 1 tonelada por um processo, é uma experiência nossa, e conseguimos economizar num barco de 36 pés 1 tonelada. Em reais, quanto foi economizado no valor do... Se você está comprando o alumínio a R$50 o quilo, foi 50 mil essa 1 tonelada, para um barco desse tamanho. Nossa Senhora! Então um barco maior vai ter uma economia maior. Isso é um pulo do gato que... Isso aí eu não posso te explicar. Isso é o quê? Isso aqui é um corpo de prova. Para conseguir aquela EPS, fizemos vários corpos de prova desse. Para cada soldador, foram feitos um corpo de prova. Olha só, essa espessura de chapa, ela me garante que eu tenho uma EPS qualificada para metade dessa espessura e o dobro dela. Então, essa aqui tem 12, eu posso soldar de 6 a 24 com essa EPS. Olha aqui, você está vendo essa distância? Esse champo? Isso é necessário para que o corpo de prova, depois de soldado, olha, essa solda, isso aqui foi só um teste, foi feito aqui e foi para o laboratório. Lá no laboratório ele corta essas tiras e começam os ensaios destrutivos. Então, se você encostar uma chapa na outra e soldar, está errado. Tem que ser desse jeito. Desse jeito aqui foi a minha receita de bolo. Se você não tem uma penetração, se a gente encostar uma chapa na outra, a gente não penetra a solda do outro lado. Então, é tudo obedecendo a abertura de raiz, para a gente ter a penetração, para não ter, no caso, trabalho na contra-solda. E quando ele acabar de soldar, a gente vai ter uma solda perfeita no lado dela. E o que são essas varetinhas aí? Essa aqui, no caso, são as varetas que a gente usa no método do tiro. São os consumidores. Aqui a gente tem a vareta que a gente faz a raiz e nas mesmas espessuras que a gente usa. Por isso,
Databook? Databook é esse cara aqui, ó. O Databook conta toda a história da construção de qualquer equipamento aqui na Usinando. Toda a história. Tá? Ele tem aqui os capítulos, né, como se fosse um livro. Então tem um capítulo onde como começa tudo. Na matéria-prima. Né? Não, desenho, matéria-prima, o certificado da matéria-prima que foi usado, garantido para aquele material. Se o certificado não garante, a gente faz análise química do material. Então, por exemplo, se eu tiver um problema no meu... Vamos dizer que eu comprei o Kiribati com você, e aí eu bati o meu leme em algum lugar e eu preciso consertar esse leme. No meu Databook vai estar escrito como é que foi feito o leme. A material usado, o que eu tenho que fazer a partir daquilo ali. No Databook você vai saber qual foi o material que foi usado, garantido qual foi aquele material. Ele vai te dar o nesting de corte, da onde saiu aquela peça do leme dentro daquela chapa. Tudo que é cortado é feito esse nesting de corte, que é um relatório da rastreabilidade de qualquer peça que está no teu barco. Ele vai estar no teu Databook. Ele vai te dizer a EPS, ele vai te dizer os consumíveis usados, ele vai te dizer dimensional de peças de usinagem. Tudo relacionado à construção do barco. Isso valoriza o teu produto. Você pode vender esse barco em qualquer lugar do mundo, porque você está garantindo como foi toda a construção dele, garantindo tudo. Databook garante tudo. E foi isso tudo, povo do mar. Essas são as últimas imagens que peguei com o Fernando do Kiribati 36 em construção. Espero que tenhamos conseguido sanar a maioria das dúvidas a respeito da construção de veleiros em alumínio. O contato da Usinando estará na descrição do vídeo e afixado nos comentários. E se você quiser continuar acompanhando essa obra, inscreva-se no canal do dono do barco, Pepe Sailboat, aqui no YouTube. Com certeza você gostou desse vídeo, então deixe seu like, ative o sininho das notificações e inscreva-se no canal.